Hoje, no Drivecast da Meirauto, temos uma convidada verdadeiramente especial. Ela que é médica e piloto de rally, é um exemplo único de determinação dentro e fora das pistas. Ela que combina bem com o nosso espírito aqui deste nosso programa. Seja bem-vinda à doutora Jennifer Costa. Seja muito bem-vinda, doutora Jennifer Costa. Muito obrigada. Olha, então, passamos então aqui para a primeira questão, que quem é a Jennifer? Ela é médica e piloto de rally. Como é que defines estas duas paixões? Como é que elas apareceram na tua vida? Isto foi um sonho? Como é que idealizaste focar-te em ser médica e ser piloto de rally? Como é que isto parece? A história é muito complexa, foi muitas reviravoltas. Começou quando eu tinha 7 anos. Meu pai tem uma oficina de carros também, e ganhou um kart como forma de pagamento, e ele não sabia o que fazer com aquilo. Então ele disse, vou procurar uma pista para poder usar o kart, não é? Já que eu ganhei, agora tenho que saber como é que eu vou usar. Então fomos começar a andar nas pistas de corrida, de aluguer primeiro, e depois ele começou no profissional. E eu era muito pequena, não podia andar. Nessa altura eu tinha uns 5 anos, ainda não cabia nos karts. E meu pai me meteu para começar a correr. Pois, foi logo desde muito cedo. Sim. E eu comecei a andar com as crianças e eu ganhava, eu era muito boa. Ele comprou um macacão, comprou um fato, comprou um capacete, comprou tudo. E eu comecei a correr com os 7, quando eu podia andar no kart, que era maiorzinho. E depois disso comecei a correr todos os anos. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, éramos todos a correr. E pronto, eu era pequena, ainda não tinha plano de ser médica, não é? Mas uma coisa que sempre gostei de fazer era ajudar as pessoas. Quando o cartódromo no Brasil, no Rio de Janeiro, acabou, eu fiquei um bocado perdida, porque eu estava na época da escola, então eu tinha que decidir o que eu ia fazer. E eu não queria deixar as corridas, mas também não tinha onde correr. Tinha que estudar e aliar ali as duas coisas, não é? Mas também não sabia para onde que eu ia, porque se eu fizesse medicina, eu sabia que eu ia ter que abdicar das corridas. Então eu fiquei ali sem saber o que fazer, nem estudava muito, porque eu não tinha tempo, porque eu tinha que correr, mas também queria passar por alguma coisa e queria que fosse da área da saúde, e no fim das contas não passei, e continuei a correr. Fui correr nos carros, continuei a correr, depois acabaram com o autódromo, eu fiquei de novo órfã de corridas e fiquei a pensar, e agora o que eu vou fazendo? Porque no fundo as corridas não são um emprego, não é? Não é um trabalho. Para algumas pessoas um hobby. Sim, para algumas pessoas ganham para correr, mas muitas vezes não. E no fundo eu precisava de alguma profissão, não é? No fim das contas. E era o que eu gostava de fazer, no fim das contas. Era cuidar de pessoas também. Era ajudar e cuidar. Então fiz a prova de novo para a medicina e passei. E cá estou eu, como médica e piloto. Depois, o que é mais difícil para ti? Um diagnóstico que é complicado de um paciente teu, de um doente, ou quando vais a correr e aparece assim uma curva que te assusta? O que é mais difícil? Estar no hospital e com um doente complicado, ou é diferente a forma como tu pensas? É assim, uma curva difícil no Jalis, por exemplo, que é tudo por mais que eu já tenha passado lá na hora, na velocidade, é muito diferente. Eu fico nervosa, como é óbvio, né? Mas eu sei o que eu posso fazer, porque eu estou acostumada, é uma coisa, vou dizer, instintiva, natural. Agora, quando é um diagnóstico difícil, não, porque você tem 1 milhão de vertentes, 1 milhão de diagnósticos possíveis e possibilidades, você fica ali, e é uma vida. É assim, na corrida também não é? É a minha e do copiloto. Exato, é a tua vida. E ali é da pessoa, a responsabilidade. Mas sou eu que estou a definir, não é? Sou eu que estou com o pé no travão e no acelerador, no diagnóstico não. E muitas vezes eu preciso diagnosticar com pressa, preciso fazer com rápido, que aquilo aconteça de forma a salvar a vida da pessoa. Então é mais difícil o diagnóstico de uma doença difícil. Mas para ti, o que é que dá mais adrenalina? É no consultório? Ou é na pista? Ou é correr? Ou é nos rallies? A adrenalina é diferente. Ontem, por exemplo, tive um caso na sala de emergência e foi tudo muito rápido e foi tudo desesperador. A adrenalina foi no máximo, porque lá está, é muito imprevisível, é lidar com vidas, não é? É lidar com a vida e tem que ser também ao segundo, porque enquanto tu vais no rally também pensas ao segundo. Mas qualquer coisa eu paro e tá bom. E ele não podia parar, eu tinha que estar sempre em cima do doente, tentando com que ele tivesse... Pois, às vezes eu digo, os doentes muitas vezes também estão doentes, estão assustados e com medo, e isso também nos faz ficar preocupados, não é?
É muito mais adrenalina numa situação dessa, eu acho. Mas tu já tiraste alguma aprendizagem da tua vida como médica e levaste-a para os ralis? Talvez quando o carro tem algum problema e eu tento pensar no mecanismo do funcionamento do motor, da parte elétrica e tento ficar A parte mecânica com pessoas não combina nada, não é? Mas se calhar no fundo é tudo ali uma combina, precisão. mas no fim das contas é Não parecido, porque dizem o diagnóstico do carro, eles passam um computador para tentar descobrir qual é o problema. E mal ou bem, eu passo o meu computador, que é o cérebro, para tentar descobrir o problema da pessoa, não é? No consultório. E às vezes na corrida tem um bocado disso, não é bem um diagnóstico médico, mas é tentar perceber qual é o problema do computador, do carro, no mesmo sentido. Imagina, o problema está a falhar, eu acelero e não anda. Pode ser uma parte elétrica, pode ser a gasolina, pode ser... Sim, no fundo como nas pessoas, a gente às vezes pensa que é isto e pode ser, não é? Só que lá está, as responsabilidades é um bocadinho, é diferente, não é? Porque lidar com vidas, com pessoas não é fácil. Não é? E aqui, qual é a corrida, ou qual foi a corrida de rally que foi mais marcante na tua vida? Sim, até a data 2, o rally que tu fizeste, se calhar cá em Portugal ou quando estiveste no Brasil. Assim, o que é que ficou na memória? Eu acho que foi o meu primeiro rally. Eu tentei o primeiro pensar... é sempre, não é, o que marca? Sim, porque foi um rally muito... como é que eu vou explicar? Foi tudo diferente. Foi começar os rallies em terra. Tu vens dos karts, não é? Quando tu passas ali para os rallies, é diferente. É tudo diferente. É o formato, são as regras, é ter um navegador que está a dizer o que você vai fazer. Pois, exatamente. É o confiar na pessoa que vai ali, não é? Era a terra, que eu nunca tinha andado na terra, e fui no Mitsubishi, que é um carro que é super rápido. E pronto, foram muitas informações ao mesmo tempo, mas em si o rally foi uma progressão em cada pack que eu achei assim incrível, adorei. Não acabou muito bem, mas porque eu fui me esticando cada vez mais, me ficando cada vez mais à vontade. O primeiro é para a gente ambientar e começar a perceber como é que mas não funciona, foi bem assim, não é? não foi bem assim, não acabou bem porque... Mas foi, para mim, é um rally mais marcante, foi a estreia. Olha, os teus pacientes, eles quando descobrem que tu és piloto, quando andas nas corridas, o que é que eles dizem? Sei que eles chegam a saber, mas deduzo que se calhar alguns sabem. Ou assim, os pacientes, vá lá, os teus colegas de trabalho, os outros médicos, as outras médicas, as enfermeiras, o que é que eles Alguns poucos sabem e acham engraçado, comentam, eu nunca andaria de carro com você na rua, não é? Porquê? Tenho medo? Porque eles veem os vídeos e as coisas que eu faço, não é? E falam que eu não... Falam na Bem, brincadeira. a Jéssica é perigosa. Mas não... Os meus pacientes não sabem de todo. Não tem ninguém que eu tenha nem comentado assim, eu corro. Nunca aconteceu. Pois, exato, sim, acredito que sim. Se calhar essas coisas não vêm muito... Se calhar em colegas é uma coisa, em pacientes será outra. A medicina pede calma. No rally pede o contrário, velocidade. Como é que equilibras estes dois mundos? É assim, nesse momento eu tenho muita flexibilidade, então eu consigo fazer turnos na urgência, que são muitas vezes calmos, obviamente tem momentos mais rápidos, mas por ser por turnos eu consigo conciliar os dois. Quando eu tenho corridas eu consigo diminuir os turnos, essas coisas. Mas como é que tu concilias a própria doutora Jennifer? Há um bocado eu chamei de Jéssica, não sei porquê, pensei em alguma Jéssica, pensei em mim. A doutora Jennifer, como é que... É quase tem que ser duas pessoas. Tem que estar calma para os pacientes. E depois, quando vai para as corridas, tem que ser mais... lá está, a tal adrenalina, tem que ser mais rápida, o foco vai ali no rally, no navegador. Como é que se consegue dividir uma pessoa nas duas coisas? Olha que eu nunca pensei nisso, mas de fato é como se fossem duas pessoas com duas personalidades diferentes, porque no consultório ou na urgência eu tenho uma personalidade completamente diferente. Eu sou calma, estou ali, falo com os doentes, me preocupo. Quando eu estou no Jalis, eu sou outra pessoa, estou ali, é uma outra personagem. Não consigo... É como se calhar descarregar, não é? É, porque eu não penso nem sequer nos doentes, no hospital e nada. É só, naquele momento, é só a velocidade. Olha, quem é a tua maior inspiração? Nos ralis, quem é assim aquela pessoa que tu admiras?
É assim, nos rallies é o Ricardo Teodósio, foi quem me ensinou, quem me motivou, quem até hoje vai treinar comigo e tentar me mostrar formas Uma de referência conduzir nacional, melhor. sem dúvida. Sim, ele é Sim. uma referência nacional. Obviamente que tem pessoas que pensam que ele não é o melhor piloto por não ser campeão todas as vezes, não é? Mas os rallies têm disso, tem muitas dificuldades, mas ele é um piloto completo, é um piloto que tem muita habilidade, ele tem habilidade em todos os carros que ele pega. E se eu soubesse metade do que ele sabe, eu estava feliz. Ao longo do tempo, não é? Ao longo Sim. do tempo irás adquirir Com o isso tempo. com treino. Se pudesse escolher ganhar um título no rally ou uma conquista médica de topo, o que é que tu preferias? Assim, o tipo, se fosse o Aladino da lâmpada mágica que te desse a escolher uma conquista médica de topo, lá assim ou ganhar um título no rally. O que é que seria mais importante? Um título, uma corrida, uma... Nunca pensei nisso. Na verdade, não tenho essa ambição em nenhum dos dois campos. Se eu tivesse que escolher uma ambição que não fosse nenhuma das dia duas, de cada vez. era fazer a diferença na vida das pessoas, tanto nos rallies como na minha carreira médica. Não tenho ambição. Obviamente, ser campeã nacional era o máximo, né? Campeã mundial, então... Sim, mas Incrível, lá está, mas mas- isso pede uma Jennifer a tempo inteiro, se calhar. No mundial, sim. No nacional, não. Não seria essencial que eu fosse a tempo inteiro piloto, mas é alcançável. Mas não era uma coisa que Não, que eu está, escolheria, não sim. está nas tuas metas. Não, eu gostaria de ser, mas não é um sonho. Não é uma coisa que... Passa mesmo só pela área Para da mim medicina. fazer a diferença nos dois campos, para mim, é contar e ajudar as pessoas. Sim. Ajudar as pessoas diariamente, se calhar na tua área como médica. É recompensador da Sim. mesma forma. Eu acho que seria igual ganhar um prémio muito alto na medicina. Todas as vezes que recebes, se calhar, o mesmo paciente que vem depois, se calhar na próxima consulta e diz: olha, doutora, estou muito melhor, o que a doutora me receitou ou o que disse fez-me ficar muito melhor. Isso já te enche o coração. Sim. Teve uma vez que eu encontrei um doente que estava lá de novo, 2 dias depois, 2 dias ou 3 dias depois. E eu fiquei assim, gente, será que ele voltou porque não deu certo? Mas ele não era meu, ele estava com outro médico. E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque nunca aconteceu de um doente voltar com a mesma queixa ou em poucos dias. Nunca aconteceu de eu encontrar um doente depois nessa situação. E eu fiquei curiosa. E eu teve uma certa altura que eu passei pela familiar e ela disse: ah, a doutora está aqui, nós estamos bem daquele problema, agora é outro. Eu falei: ainda bem, fiquei aliviada. Pois, porque no fundo são as vidas e a gente Não, e às quer é que vezes- elas fiquem bem. E não às é? vezes não dá certo o tratamento, e é possível. Imagina, tem uma infecção urinária e fiz uma medicação e o bichinho é resistente àquele antibiótico, é normal que a doente não fique boa, não é? Mas a ideia é sempre dar o meu melhor e que a pessoa não precise voltar. Mas às vezes acontece. Jennifer, foi um enorme prazer ter-te connosco neste episódio do Drivecast da Meirauto. A tua história, tu vives com paixão a tua vida e isso inspira e espero que inspire quem nos vê, quem nos segue. E obrigada por partilhares a tua vida connosco. Muito obrigada pelo convite. Nós ficamos por aqui e até à próxima volta do Drivecast da Meirauto.